Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Good evening, good afternoon, good morning. Não importa o horário que você vai ver esse vídeo ou assistir essa aula, sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. E aqui no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês de forma simples e definitiva. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós vamos responder a pergunta que não quer calar. Um curso de inglês, uma escola de inglês custa caro? Meu Deus do céu, né? Hoje nós vamos desvendar aqui um dos maiores mistérios da humanidade, né? Bom, você já deve saber que inglês é uma coisa muito importante no mundo atual e que falar inglês tem um grande impacto no seu futuro profissional e também no pessoal. Mas você já parou para pensar se pagar por um curso de inglês vale mesmo a pena? Será que um bom curso de inglês cabe no seu bolso? Ou será que vai ser um investimento que vai levar muitos anos para você conseguir pagar? Será que para ser bom, um curso de inglês precisa ser caro? Olha aí quanta pergunta, né? Vamos ver se eu consigo responder aqui hoje de forma sucinta, né? Vamos ver, de forma sucinta é meio complicado, né? Mas da melhor forma possível, né? Eu vou tentar responder todas essas perguntas aqui, né? Mesmo porque eu acredito que um bom curso de inglês que vai te ensinar a falar inglês de forma simples e definitiva não precisa ser caro, ou de que adiantaria oferecer uma ótima qualidade, mas não ser acessível para os alunos, né? Bom, então, você já sabe qual é a minha opinião, né? Levando em conta só o preço que você pode encontrar aí nos cursos de inglês, eles têm valores que variam demais, né? Assim, só o preço mesmo, né? Tipo assim, de quanto a quanto custa um curso de inglês, né? Não tô levando em conta mais nada, metodologia, né? Nada. Só tô levando em conta o preço. Você pode encontrar cursos aí que têm valores que variam entre R$ 95 mensais ou até R$ 1.000 mensais. Bem assim, né? Bem discrepante o negócio. E é o seguinte, se você estiver procurando um bom curso que vai te fazer falar inglês de forma simples e definitiva, em uma escola de idiomas, você precisa analisar alguns pré-requisitos básicos para você conseguir tomar essa decisão e saber se ele vale mesmo a pena ou não, né? Então, alguns deles são a quantidade de aula por semana, o nível do curso, a metodologia, tecnologia usada. Então, é bom você ter essas coisas aí em mente, tá? E para você escolher um bom curso, eu sugiro que você faça uma pesquisa. E assim, mas procura bem mesmo, procura bastante um curso que te ofereça a melhor relação custo-benefício aí na sua cidade, tá? Pelo amor de Deus, não saia aí se enfiando em qualquer primeira escola de inglês que você achar pela frente, não, por favor, tá? Porque isso aí pode dar chabu. Então, eu dei uma olhada, né, na internet e eu encontrei uma tabela com o preço de algumas das maiores escolas de inglês do Brasil. E eu vou mostrar ela aqui para você. Quem sabe isso aí ajuda você, né, já ter uma noção de será que isso aí cabe mesmo no meu bolso, né? Então, os números que eu vou mostrar para você é referente à média dos valores cobrados em cursos presenciais de níveis que vão de básico e iniciante até, sei lá, avançado, tá? Então, vou mostrar para você aqui a tabelinha, que eu achei. Beleza. Então, aqui, você pode ver que são umas escolas bem conhecidas mesmo, né? CCAA, Centro Britânico, Cultura Inglesa, CNA, Fisk Influx, Wisdom, Wizard e Yazid, tá? Então, essas escolas aqui, elas são escolas bem conhecidas aqui no Brasil, né? E aí você tem aqui, o valor, né? Tá? O período, como é que é efetuado o pagamento, o material, se você tem que pagar material ou não, se você paga a matrícula e o tempo de aula por semana. Então, aqui no CCAA, R$340, o período é semestral, só que você paga isso numa mensalidade, ou seja, você paga R$340 por mês. O material é à parte, né? Você não está incluído aí, você tem que pagar a mais. E você é isento de matrícula. As aulas são 2 aulas por semana de 75 minutos, ou seja, pouco. Mas tudo bem. Aí tem essa CELAP aqui, o valor é de 816 a 1.187 mensais. E aí, como é que você faz?
de 2 a 5 meses por módulo. Isso aí é mensalidade, tá? O material é à parte, 550 por módulo. Matrícula é isento, é semipresencial, ou seja, você pode ir lá e você pode fazer pela internet também. No Centro Britânico, 2.160 à vista, ou semestre, ou você pode parcelar em 6 vezes esse valor aqui. Aí, você tem aqui, o material é 443 por semestre, e a taxa de matrícula é R$120. Você também tem 2 aulas por semana de 75 minutos, né? Cultura inglesa, R$656,35 é por semestre também, só que você paga uma mensalidade, né? Isso aqui, ó, é mensalidade, né? O curso é semestral, né? Aí, a material é R$330 em média por semestre, matrícula é isento, e você também tem 2 aulas de 75 minutos na semana. CNA, R$2.400 à vista, é semestral, você pode dividir aí os 2.400 em 10 vezes. O material é R$399 por semestre e a matrícula você é isento e você tem 2 aulas de 75 minutos. O FISC, R$345 é semestral, você pode dividir em até 6 vezes. Aí o material é à parte, não fala quanto. A matrícula, R$100 e 2 aulas de 60 minutos na semana. Influx, você tem aí R$420. O curso é semestral, você paga isso de mensalidade, o material é à parte, matrícula você é isento, e você tem 2 aulas de 120 minutos. Já melhorou aqui o número de aula, né? Tá um pouquinho melhor. Wisdom, não, é isso mesmo. Wisdom, R$450, me desculpem, mensais. O curso é semestral, mensalidade, né, de 450 aqui. O material é à parte, a matrícula já está incluída e você tem 2 aulas semanais. Eles não falam aqui de quanto tempo que é as aulas, tá? Na Wizard, 390 mensais, o curso é semestral, mensalidade aqui de 390, o material é à parte, matrícula 150, 2 aulas de 60 minutos. Pouco. No IASG, o curso custa 2.340 por semestre, que você pode dividir em até 6 vezes. O material já está incluído, você paga uma taxa de matrícula de R$150 e você tem 2 aulas por semana. Ninguém sabe de quanto tempo, porque eles não informaram. Tudo bem? Então, eu acho que deu para você ter uma ideia até aqui, né, de quanto custaria, né, mais ou menos aí por mês, né, um curso de inglês em uma dessas escolas que são bem renomadas aqui no Brasil, tá? Eu peguei essa informação aí da revista Veja, não, Exame, desculpa, da revista Exame. Agora eu não lembro se era 2020, alguma coisa assim, tá? Agora eu não lembro mesmo. Eu esqueci de colocar a referência ali, né? Sabe-se lá por que eu esqueci de fazer isso. Bom, eu não sei se você conseguiu perceber, né? Ou fazer as continhas ali. Em alguns casos, você pode ter que desembolsar até R$5.000 por semestre, tá? Fazendo só 2 aulas por semana. E ninguém te fala o tempo, né? Geralmente é de 1 hora. Nas escolas que eu dei aula era 1h30, tá? Então, né? Imagina se você fosse fazer o curso completo de 5 anos, né? Então, imagina lá, você pagou 5.000 por semestre. E aí você vai acabar pagando mais ou menos uns R$50.000 num curso de inglês. É um pouquinho salgado, né? Esse preço, né? E aí, nesse preço, eu não incluí o valor que você teria que gastar, né? Algumas escolas ali têm a matrícula, né? Algumas não. Então, assim, com matrícula, nas escolas que a matrícula não está incluída, você teria que gastar com a matrícula, com o material, que é sempre à parte. Tem pouquíssimas escolas que o material, vocês viram ali, né? Que o material está incluído, pouquíssimas escolas. Então, assim, é sempre à parte, não sei quanto por módulo, não sei quanto por semestre. Só no IASG, eu acho, no IASG, tô vendo aqui, que o material estava incluído, né? Então, você teria que pagar a mensalidade, mais o material didático, e aí você tem a matrícula, né? Que em alguns casos, tudo bem que não é né, um exorbitante, mas o material é mais carinho, né? E eu também não coloquei aí o transporte que você teria que gastar para você ir do seu trabalho ou da sua casa até a escola, né, de inglês, e também não coloquei aí alimentação, porque dependendo do horário que você vai fazer essa aula, né, você vai ter que comer alguma coisa, né, você não vai viver de luz fazendo fotossíntese, né, de clorofila. Então, já vamos falar ali um pouquinho da carga horária. Dá para ver
que ela é quase padrão nas escolas presenciais, né? Ou seja, você não consegue estudar muito mais de 120 minutos por semana. Então, assim, é pouca coisa. 120 minutos por semana é bem pouquinho mesmo. Acho que só tem uma escola ali, que são 2 aulas de 120 minutos, né? Que é um pouquinho melhor, mas é bom que a gente tenha contato todo dia com o inglês, né? Você ouviu o que eu disse, né? Não sei se você prestou atenção aqui, ó. Você pode pagar num desses cursos numa escola de inglês mais ou menos 50 mil reais para você fazer um curso de inglês em uma escola de idiomas. Isso aí, gente, é o preço de um carro, né? Hoje em dia as coisas estão bem mais difíceis, né? Então, imagina, você pagar o preço de um carro numa escola de inglês. Só que assim, eles vão dividindo ali, né? Vai ficando suave as prestações, né? E você acaba nem percebendo. E assim, gente, o tempo de estudo nessas escolas, ele acaba sendo insuficiente. Se a gente for analisar, eu fui atrás de umas pesquisas, né? Que diz que uma pessoa, para ficar fluente, né? Sabe, sei lá, em todos os idiomas, tem que estudar uma média de 1.200 horas para aprender, né? Todos os recursos de inglês, do básico ao avançado. Isso é pesquisa mesmo, tá? As pessoas dizem que com 1.200 horas de estudo, bem estudado, né? Você consegue sair do básico até o avançado em inglês. Ou seja, se você dividir isso em 3 horas semanais, vai demorar 8 anos. Se você dividir em 2 horas por dia, leva menos de 2 anos. E se você vai fazer lá na escola de inglês, né? 3 horas por semana ali, ó, vai demorar uns 8 anos. Né? Por isso que o curso de inglês geralmente demora 8 anos para você conseguir lá o famigerado diploma do nível avançado, né? E assim, eu não quero nem imaginar que você já pagou um curso de inglês assim e você ainda não fala inglês de forma simples e definitiva, né? É uma frustração imensa, eu sei. E o pior de tudo é que eu sei que isso é muito mais comum do que deveria ser. Você paga por um curso de inglês, paga caro, né, por um curso de inglês, que equivale ao preço de uma faculdade ou de um carro, né? E você ainda não tem o resultado pelo qual você pagou. Isso é bem complicado. Porque no final das contas, você só investiu o seu rico dinheirinho e você ainda não consegue falar inglês de forma simples e definitiva. Gente, infelizmente, isso acontece muito mesmo, tá? Eu já recebi, assim, alunos que passaram por várias escolas de inglês, dessas aí mesmo, que eu mostrei para vocês, alguma dessas aí, e assim, as pessoas não vêm falando inglês. É impressionante como isso é mais comum do que eu gostaria que fosse, mesmo. Bom, mas a gente deve lembrar de outros fatores que você deve levar em consideração, né, quando você for optar por um curso presencial em uma escola de idiomas. É claro, né, que assim, o preço é um requisito fundamental para a sua decisão, porque hoje a gente está falando aqui de preço, né? Fundamentalmente de preço. Mas a metodologia de ensino também não pode ficar para trás. Você tem que botar um zoião ali também, filho. Como é que essa escola vai te ensinar, né? E eu acho muito interessante analisar um pouco mais a fundo também o que cada escola deveria oferecer, né? E o que pode ser negociável aí em cada um desses cursos presenciais. O ideal seria que as escolas presenciais pudessem oferecer. Eu fiz uma listinha aqui para não esquecer, né? Para vocês ficarem bem ligados no que eu estou falando. Ó, o ideal seria que as escolas presenciais pudessem oferecer, primeiro, planos mensais sem cobrança de matrícula. Sem taxa de cancelamento. Porque, assim, muita coisa acontece durante um semestre, né, na sua vida. E a sua vida é muito louca, né, igual de todo mundo hoje em dia. E você pode ter que cancelar o curso sem do nada. E aí, seria bom que você não tivesse que ficar lá amarrado, né, com uma cláusula lá de cancelamento que você vai ter que pagar mais do que o curso custa, na verdade, né? E aí você tem que ficar amarrado com essa escola até o final do contrato. Então, seria bom que as escolas oferecessem um contrato sem taxa de cancelamento. Bom, seria bom que você pudesse ter a possibilidade de testar o curso em uma aula gratuita para você sentir como é que é a metodologia da escola e para ver se ela atende às suas necessidades de aprendizagem e assim você evita qualquer frustração ou decepção no futuro, né? Então, isso seria muito legal que as escolas fizessem. Seria bom que as escolas pudessem te oferecer horários que atendam às suas necessidades, porque na correria do dia a dia fica meio difícil a gente assumir um compromisso que não se encaixa na rotina, né? Então, por isso seria, assim, muito bom, né?
conhecer os horários das aulas, né? Ver se os horários aí fazem sentido para você. Porque, assim, o horário da escola tem que ser mais um bônus do que um atraso na sua vida, né? Então, pelo amor de Deus, vê aí se a escola consegue conciliar, né, os horários das aulas com o horário que você pode fazer as aulas. Aula particular, ver se a escola te oferece aula particular e não só em grupo, né? Porque a parte do processo de aprendizagem é resolver mesmo umas falhas ali na comunicação e por isso é importante você ter um tempo reservado para tirar suas dúvidas com o professor, né? Alguma coisa assim. E isso faz total diferença no resultado final, porque esse é o momento da prática, ali, o diálogo, né, e tal. Mas assim, geralmente aula particular é um pouquinho diferente que funciona, tá? Depois eu vou falar disso. Seria muito bom, seria ideal que o material de estudo fosse barato, né, nas escolas de inglês. Porque, assim, convenhamos, gente, o material não é barato. Às vezes, eles custam um absurdo nessas escolas. Eles dizem que o material é importado e que não sei o que lá, não sei das quantas, que não sei o que lá. Ó, gente, se você fizer uma busquinha rapidinha lá no Reclame Aqui, você vai ver lá um monte de relato de aluno de escola de idiomas famosas, profundamente desapontado com a qualidade do material caríssimo que eles foram obrigados, quase que obrigados a comprar, tá? Então, assim, era para ser mais barato? Era para ser mais barato, sim. Porque, assim, gente, olha, coisa de louco o material de escola de inglês. Bom, você deve ter percebido que eu disse que seria o ideal, né, se as escolas pudessem oferecer tudo isso que eu disse para vocês. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem no mundo real. Como as escolas, geralmente preferem cobrar por planos semestrais ou anuais. Por quê? Porque assim elas conseguem amarrar você durante esse tempo, né? E ainda por cima, as escolas elas tendem a cobrar aí a taxa de cancelamento que eu falei para você, que vai fazer você pensar 2 vezes em cancelar o curso. Gente, vou contar um caso para vocês. Você sabe que eu gosto de contar caso, né? Eu tinha uma amiga que fazia teatro comigo, uma época, e ela fazia aula numa dessas escolas aí. E ela falava assim, nossa, Carla, eu queria tanto fazer aula com você, porque eu acho que ia ser mais legal, eu queria aprender mais rápido. Eu falei, por que você só não cancela lá o seu curso e vem fazer aula comigo? Ah, então, eu fui ver quanto que eu tinha que pagar, né, lá do cancelamento. Ai, não dá. Fica muito caro. É praticamente como se eu tivesse que acabar de pagar meu curso. E aí não vale a pena, porque assim, eu vou ficar sem dinheiro e aí eu não vou conseguir pagar você para fazer aula particular, né? Então, eu falei, vixe Maria. Então, assim, caso real, verídico, né? E ela não cancelou o curso de inglês, ela continuou até o final. Não sei se ela fala inglês hoje, porque a gente perdeu o contato, mas, assim, ela não cancelou porque a cláusula de cancelamento era absurda, tá? E aí, gente, ó, os planos mensais, geralmente são oferecidos pelas escolas de inglês que são um pouquinho mais baratas, né? Que são consideradas mais baratas, não essas famosíssimas aí. Porque, assim, nessas escolas, um aluno que deixa de fazer aula, né, para o curso, isso faz muita diferença, né, no orçamento da escola. Então, assim, um aluno que deixa de fazer aula, isso faz muita diferença no orçamento da escola. E aí a escola faz de tudo para que você não pare de fazer as suas aulas de inglês. Inclusive, eles te oferecem um preço menor ou um desconto na mensalidade ou no material, qualquer negócio está valendo. Então, assim, você vai encontrar escolas de inglês que vão cobrar mais barato por conta disso, né? São escolas menores e que vão te cobrar aí mais barato por conta de você, o seu dinheirinho é muito importante ali naquela escola, tá? A taxa de matrícula, às vezes, também é alta, né? Ali nas escolas. E aí, eu não sei, eu já ouvi falar, assim, de muitas escolas que cobravam realmente uma taxa de matrícula junto com o material, que era assim, estratosférico. A pessoa dividia, né, o curso em 10, 12 vezes, mais o material e a matrícula em 10, 12 vezes e ia pagando tudo junto, era um regaço, né? Porque assim, gente, muitas vezes isso aí não é barato, né? A gente viu ali que hoje em dia as escolas estão dando uma aliviadinha, mas tem algumas ainda que não dão nada, né? Então, assim, a taxa de matrícula às vezes pode ser um pouquinho mais alta do que essa que eu mostrei para vocês. E aí, ele junto com o preço da mensalidade, que já não é barato, vira aquele rebosteio todo nas suas finanças, né? E pode sair bem carinho. Bom,
Quando eu trabalhava em escola de inglês, não era muito comum, né? Não era um hábito, assim, a gente oferecer uma aula teste para os alunos. Mas eu acho que hoje em dia isso passou a ser um pouco mais comum, né? Uma prática mais comum das escolas. Então, se você for procurar uma escola presencial, eu sugiro que você procure escolas que te deem essa opção, né? De você fazer uma aula teste gratuita para você sentir realmente se aquela escola ali vai conseguir te ensinar inglês de forma simples e definitiva, tá? Pelo amor de Deus. Com relação aos horários nas escolas, eles tendem a ser pouco flexíveis, né? Porque a escola, ela disponibiliza um certo número de horários, né? Elas fazem uns horários ali que elas podem colocar mais gente na turma. Então, se você precisar de um horário diferenciado, mais flexível, a escola vai tentar fazer com que você feche um pacote de aula particular. Lembra que eu falei? Aula particular, que geralmente são mais caras do que as aulas em grupo. Gente, é isso mesmo que você escutou. As aulas particulares numa escola de idiomas dessa daí são bem mais caras. A escola diz que para disponibilizar um professor só para você no horário que você precisa vai ficar mais caro, e mesmo esse professor vai ter que remanejar os horários dele, que não sei o que lá, não sei das quantas, para poder te atender. Fala assim, nossa! No final, você ainda acaba se sentindo mal por precisar de fazer uma aula num horário diferente, né? Que a escola não pode te atender. Falando, nossa, desculpa aí, né? Não tem um grupo assim. E aí você acaba se encaixando num grupo porque você não quer pagar mais, né? Você tá ali, aliás, para pagar menos. Gente, assim, essa história de grupo é tão complicado. Porque, assim, eu passei numa escola de inglês, né? Eu passei a ser professora particular justamente por isso. Porque, assim, num grupo com muita gente que tem muitos níveis diferentes, eu já escutei cada história, gente, é umas coisas assim. Tem aluno adolescente com aluno adulto, mais senhor, mais senhora, e umas coisas assim que não tem pé nem cabeça. Então, assim, é bem complicado, porque numa sala de aula que você está ali se expondo, né? Fica tão complicado, as pessoas têm tanta vergonha já tem tanto problema de falar inglês, e aí você coloca uma pessoa que fala um pouquinho mais, com outra que fala um pouquinho menos, fica aquele regaço, e as pessoas, elas sentem vergonha, né? É inato do ser humano sentir vergonha de falar inglês, sabe-se lá por qual motivo que a gente tem aquele síndrome de vira-lata, sei lá o que, a gente tem vergonha, acha que tá falando mal, acha que a gente é menos que o outro, tudo mais, mas assim, as escolas, elas não fazem questão, né, de, tipo, balancear as coisas, é muito complicado mesmo, então assim, às vezes eles tucham o máximo de aluno possível numa turma, porque assim, quanto mais aluno eu colocar ali, mais mensalidade eu vou receber, e assim, gente, quanto mais tempo o aluno ficar na escola de inglês, melhor, porque a escola vai estar recebendo mais tempo por aquela mensalidade, né? Ou seja, o intuito ali não é muito assim fazer o aluno aprender. O intuito ali é receber a mensalidade. Desculpa falar isso, gente, mas eu já vi muita coisa, tá? A escola que eu trabalhava, ela não oferecia um plantão de dúvida para os alunos, mas eu acho que é mais comum hoje em dia, né, as escolas oferecerem aí esses tira-dúvidas para os alunos. Mas se a escola que você estiver pesquisando não te der essa opção, sai fora, né? Sai fora dessa escola, porque eles não vão fazer nada além de te oferecer as aulinhas ali da semana, pelas quais ali você está pagando, e aí não interessa mesmo se você vai conseguir falar inglês de forma simples e definitiva ou não, né? Não importa nada. Então, se não tiver plantão de dúvidas, se não tiver com quem você resolver as suas questões, vaza da escola, tá? Não adianta você ficar atrelado numa escola que não vai te dar apoio, não vai te ajudar em nada além das aulas. Tá aqui a aula, vai para casa agora, se vira. Né? Então, não é assim que funciona, tá? Por favor, escolha melhor. Bom, eu não sei dizer muito bem o quanto que é comum hoje em dia as escolas terem um professor nativo no seu quadro de professores. Mas, assim, eu não considero isso uma vantagem nem uma desvantagem, né, para quem quer aprender a falar inglês de forma simples e definitiva. Por quê? Muitas vezes, os professores nativos, eles não são realmente professores, né? O que isso tem a ver? Eles são falantes nativos de inglês e que eles acham que eles conseguem dar aula de inglês, eles conseguem ensinar o seu idioma materno. É mais ou menos como se você fosse para os Estados Unidos e porque você fala português, você fosse dar aula de português para as pessoas. Você se acha preparado para ensinar alguém a falar português? Você pode ensinar algumas frases, algumas coisas, mas do jeito que é feito numa escola de inglês, tipo, imagina se você fosse
para os Estados Unidos e fosse professor numa escola que vai ensinar idiomas mesmo, né? Então você vai ensinar português para essas pessoas. Tem lá o livro didático e tudo mais, você sabe explicar aquelas regras gramaticais lá, né? Eu acho balela isso, mas as regras gramaticais, mas os livros têm lá, e você tem que explicar, você sabe como é que funciona? Então, assim, uma coisa eu acho que é você falar um idioma e outra coisa é você ensinar o idioma. Isso aí é totalmente diferente. Então, assim, eu não sei muito bem no que isso te ajuda ou te atrapalha, tá? Fica aí a reflexão para vocês. Eu sei que hoje em dia tem professores nativos que são excelentes, né? Tem vários deles na internet. Eu sigo eles também, eles são maravilhosos, são fantásticos, mas assim, sei lá, numa escola presencial, né? Online aqui tem vários professores muito bons mesmo. Agora, numa escola presencial, eu não sei assim quanto isso é comum ou não hoje em dia. Na minha época não era muito comum e não sei se hoje em dia é tão comum assim também, não, tá? Então, bom, por último, então, vamos falar aí do material didático, né? Que deveria ser barato. As grandes escolas de inglês, né? Elas não fazem a menor questão de cobrar barato por nada, né? Muito menos pelo material didático. E eles dizem sempre que o material é importado, que é de ótima qualidade, mas eu já vi, assim, como eu disse para vocês, casos lá do Reclame Aqui, né, que as pessoas falaram que a qualidade não era boa, mas eu já vi casos de escolas de inglês que usam o mesmo material há 10, 20 anos, e aí, assim, eles não mudam o conteúdo, né, eles só mudam a capa, o conteúdo programático ali continua a mesma coisa. Fala, gente, não tem nada de mais moderno, não? E aí o que acontece? O material, ele fica muito desatualizado, né? E aí, o que acontece? Acontece que você tá lá aprendendo com aquele material desatualizado e você não tem chance nenhuma, né? Vai ficar muito mais difícil de você conseguir falar inglês de forma simples e definitiva. Por quê? Você aprende nos livros coisas que não são mais usadas hoje em dia pelos falantes nativos de inglês. Fica uma coisa assim, isso aqui era falar... Gente, outro dia eu estava refletindo sobre esse povo que fala assim, você quer aprender inglês com séries? Começa com Friends, não sei o que lá, não sei das quantas. Gente, tá bom, se você quiser aprender lá com Friends, você pode ir lá, o seriado é maravilhoso, eu adoro Friends, eu adoro mesmo, é muito legal, é muito bacana, só que o vocabulário que eles usam em Friends não é o vocabulário que é usado hoje em dia. Tipo, vai ver How I Met Your Mother. Mesma coisa, gente. Então, assim, procura uma série mais atual, tipo Modern Family. É o mesmo estilo, né, de série, mas com um vocabulário mais atual, porque a série, né, acabou faz pouco tempo. Então, assim, procura umas séries mais atuais, né? Para você aprender inglês com séries, pelo amor de Deus. Porque assim, senão você vai acabar caindo no mesmo caso do inglês do livro. Isso aqui eles não falam mais há 20 anos, há 10 anos, e você tá lá falando, né? Fala assim, meu pai eterno. Fala assim, nossa senhora, mas essa pessoa tão jovem falando inglês tão old, né? Old English, tipo assim, você tá falando inglês arcaico? Que isso? Isso é da época do Shakespeare? Então, assim, toma cuidado com isso, tá? Então, né, na hora de escolher ali a sua escola, o seu livro, né, toma cuidado com isso, porque, glória, né, o inglês da vida real, ele não tá nos livros, tá? E o aluno, assim, depois ele vai para uma situação de interação mesmo, né, aí ele fica, meu Deus, fica todo mundo chocado, fala assim, gente do céu, não aconteceu, eu não entendi nada, nunca vi nada disso aí, por quê? O seu material lá daquela escola está lá há 20 anos, ele está defasado, a escola não fez nada para atualizar esse material, e aí você vai ficar falando esse Old English. Então, pelo amor de Deus, o inglês da vida real, aprende uma coisa, não está no livro didático, tá? O inglês da vida real está na televisão, está no YouTube, está onde você quiser, menos no livro didático, tá? E aí, assim, ele deveria custar mais barato, porque, na verdade, o livro didático ele devia ser usado só como uma ferramenta de apoio, né? Porque sei lá, eu não uso livro didático já faz um tempão. Eu tenho até um livro didático, eu tenho alunos que me pedem, teacher, você tem um livro ali, né? Tá ali, né? Mas assim, a gente começa e assim que o aluno já consegue entender alguma coisa, já é filme, já é série, é outra coisa, porque, pelo amor de Deus, tem que se ensinar o inglês da vida real, né? Então, respondendo aí, né? Meu Deus, falei mais que o homem da cobra. Respondendo à pergunta do nosso tema aqui do episódio de hoje, um curso de inglês custa caro numa escola de inglês? Na minha opinião sincera, plena e absoluta é sim, custa caro. E se você optar por fazer um curso presencial em uma escola de inglês renomada,
vai custar caro mesmo, tá? Não adianta, não vai ser barato. Não vai ser. Tem escolas mais baratas? Tem, mas não essas aí, né, de renome, né? Ainda mais se a escola não tiver planos mensais para te oferecer, se ela não tiver, se você tiver que pagar aquela taxa de cancelamento, se você quiser cancelar o seu curso, né? Se você não vai ter acesso ao plantão de dúvidas e nem se o seu material é atualizado e barato. Então, sim, se não tiver nada dessas coisas que eu falei, vai custar caro sim, porque nesse caso, o seu curso de inglês vai ser um tiro no pé. Se você tiver que pagar o seu deslocamento até a escola ainda gastar com alimentação, vai ficar mais caro ainda, gente. Fala sério. Coisa de louco. É muito dinheiro para você investir numa escola de inglês presencial. E por já ter trabalhado, né, em escolas de inglês, eu posso garantir para você que a intenção da escola é que você fique lá o maior tempo possível, né, pagando a sua mensalidade, como eu já disse para você, sem se preocupar muito se você está aprendendo ou não. Porque eu passei isso na pele. É horrível eu dizer isso para você, mas infelizmente é a verdade. As escolas de inglês, elas se preocupam muito em investir em tecnologia para aprender o aluno, é quadro interativo, que não sei que lá, não sei das contas, mas em nenhum momento as escolas de inglês procuram investir em melhorar a metodologia de ensino para que o aluno consiga realmente falar inglês de forma simples e definitiva. Por isso é que sai tanta gente das escolas de inglês lá com diploma de avançado sem conseguir falar. Na verdade, assim, existem vários fatores, né, dentro de uma escola de inglês que propiciam que você não consiga chegar no inglês aí de forma simples e definitiva. Bom, Ave Maria, gente, eu fico até mole de falar dessas coisas, assim, porque é muito frustrante, eu sei, porque assim, às vezes a gente tem aquele dinheirinho ali por mês e tal, e você quer fazer um curso de inglês que você sabe que é importante, você quer investir no seu futuro e tal, e aí você acaba escolhendo uma escola que, né, então assim, se eu puder te fazer uma última sugestão, né, eu sugiro que você coloque todos esses pontos aí, né, na balança quando você for escolher for escolher um curso presencial de inglês em uma escola de inglês, né? Para que isso aí não seja mais uma perda na sua vida do que um ganho, né? Tem que ser mais um ganho do que uma perda. Existem escolas muito boas? Sim, existem escolas muito boas, mas você tem que pesquisar, né? E elas não são baratas. As escolas baratas, elas podem ser um pouco menos eficientes, né? Então, assim, pesquisa bem antes de tomar uma decisão. Tudo bem? Pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo aqui que escola de inglês grande é ruim, nem que escola de inglês pequena é ruim. Não. Existem escolas boas, né? De todo tamanho e de todo preço também. Por isso que eu estou dizendo, você tem que colocar na balança esses pré-requisitos que eu falei para você, metodologia, material, taxa de cancelamento, se você tem plantão de dúvida, tudo que a escola pode te oferecer para realmente te levar a falar inglês de forma simples e definitiva, porque senão não vai adiantar. Senão você vai pagar um curso e você não vai conseguir chegar no seu objetivo, que é falar inglês, tá? Então, por favor, pesquise bastante, né? E quando você for escolher, tome uma decisão muito consciente, sabendo que você levou em conta todos esses fatores e que você testou as escolas e que foi lá e tudo bem, é isso mesmo, é assim desse jeito que eu quero e beleza. Então, se você chegou nesse acordo com você mesmo, né? Então, se joga e aí estuda e faz tudo que precisa ser feito para você falar inglês de forma simples e definitiva. Tudo bem? Estamos conversados? Então, a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos é se inscrever no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ativar as notificações para você não perder as próximas aulas. E me segue aqui também no Instagram, porque aqui no Instagram eu te ensino todos os segredos para você falar inglês de forma simples e definitiva. Assim você já vai começar falando bem e bonito, do jeito que tem que ser e o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Tudo bem? Então, eu vou agradecer por vocês que ficaram comigo até este momento. Eu vou deixar aqui para você o meu abraço e let's roll!